Literatura. As histórias sobre as raízes judaicas no Brasil são uma paixão da jornalista carioca Luíse Valente há mais de 10 anos. Depois de co-dirigir 2 documentários sobre o tema, ela também lançou o livro de ficção O Segredo do Oratório. E ela está aqui para conversar com a gente sobre essas histórias. Luíse, boa noite, bem-vinda ao Metrópolis. Boa noite, obrigada. Luíse, me conta uma coisa. A gente, aqui no Brasil, muitas vezes a gente não conhece essas raízes judaicas e como que os judeus e como isso tem ligação com a cultura brasileira, né? E é muito forte. Pois é, foi aí o interesse que eu tive em fazer o livro, colocar isso numa ficção, porque eu já tinha feito anteriormente, como você falou, 2 documentários com esse assunto, que eu co-dirigi com a Elaine Eiger, que é uma fotógrafa, hoje no Dia do Fotógrafo, outra coincidência, né? Foi a Estrela Oculta do Sertão e a História dos Judeus em Portugal. E aí, quando eu tive um material muito vasto desse assunto, e era um material documental, ou seja, de uma história que aconteceu. Muito essa herança que a gente fala dos cristãos novos, o Brasil tem muito cristão novo, principalmente no Nordeste. E aí eu tinha aquele material e falei, olha, eu quero continuar esse trabalho do documentário, mas de uma forma mais, assim, até lúdica. E eu gosto de escrever. E aí eu entrei na história do romance, para explicar um pouco, na verdade, o que são os cristãos novos que a gente fala, são esses cristãos judeus que foram convertidos à força por causa da Inquisição em Portugal, né, depois de 1497. Enfim, aí eu criei uma historinha de uma médica buscando as suas origens, né? E ela chega a essa origem cristã nova e a origem judaica. E aí é um romance que eu chamo de um road book, na verdade, porque ele tem um ritmo, não é histórico, eu não sou historiadora, né? Eu sou jornalista, então ele tem uma base histórica, os fatos são reais, e ele tem uma história de amor e uma história de aventura. Ela vai em busca de um segredo, que é esse o segredo do oratório, que eu não vou contar, né? Quem quiser, assim, se interessar, pode ler. E para fazer durante essa narrativa, eu vou dando fatos históricos reais da história dos judeus que vieram para o Brasil, que aqui se converteram, outros que já vieram convertidos. E um fato interessante que eu acho é dos que saíram daqui e foram fundar Nova York. Eram cristãos novos que estavam na região de Pernambuco. Exatamente. De Pernambuco e que foram... durante o período... Que saíram e foram expulsos com os holandeses. Exatamente. Quando os holandeses, aquele breve período dos holandeses aqui de domínio no Nordeste, e mais Pernambuco e Paraíba, quando eles foram expulsos pelos portugueses, alguns judeus, mais ou menos, eram 23, na verdade, que foram embora com esses holandeses. E aí a caravela deles se perdeu no meio do caminho e foi parar num lugar que ainda, na época, se chamava Gotham ainda, né? Porque ainda era de domínio holandês, e depois foi vendida para os ingleses. E aí é Nova York. Nossa. Resumindo, e até hoje, quem vai a Nova York, tem o primeiro cemitério lá na cidade, lá em Manhattan, o primeiro cemitério judaico lá é português, a primeira sinagoga, que fica perto do Central Park, é portuguesa. Então é muito interessante essa ligação que a gente tem de Brasil, talvez por isso a gente goste tanto de ir para Nova York, não é só para fazer compras não, né? Porque mas tem uma eu acho ligação que não, tem uma ligação maior. histórica bem interessante. E os holandeses se interessaram muito por essa história, porque o livro foi traduzido na Holanda e muito bem recebido, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu lancei o livro em 2012, no final de 2012, em setembro. E aí, logo depois, 2 meses depois, a gente conseguiu, né, vendê-lo para a Holanda. E aí foi lançado na Holanda em julho e teve uma aceitação muito legal, porque é uma língua assim, é neerlandês, né? Então, para mim, eu fiquei super feliz, está indo bem lá o livro. Que né? ótimo, porque as histórias são muito interessantes. Olha só o que me deixou muito feliz em saber. Que no sertão nordestino, muitas tradições e muitos ritos têm, na verdade, origem judaica e as pessoas continuam, né? Continuam fazendo esses ritos e não sabem dessa tradição, né? E tem uma busca de descendentes por isso, né? Isso foi o que me chamou muito a atenção quando eu fiz os documentários junto com a Elaine, porque a gente rodou o sertão e a gente via assim, como que essas pessoas são pessoas assim,
que estão numa região que não... Hoje em dia a gente tem internet, mas quando isso foi feito no começo lá, 2000 e pouco, dos anos 2000, olha, tem até umas imagens aí. Ó. Está vendo do documentário? Na verdade, esse aí, ó, é um exemplo, que é uma senhorinha, você lembra o nome dela? É Dona... Pois é. Ela tá aí varrendo o chão, e ela varre o chão sempre pela cozinha, nunca pela sala. Exatamente. Isso é uma tradição judaica? A gente diz que é uma herança. O que se diz é o seguinte, é uma separação mais da parte cultural e da parte religiosa. Eu trabalho mais com a parte cultural. Então, o que os antropólogos, historiadores dizem é que tem vários costumes no Brasil que são uma herança de uma tradição judaica. Eles foram incorporados, tá? Hoje eles fazem parte, eles não estão associados à religião. Mas se diz que varrer o lixo sem passar pela porta da frente, se você passar pela porta da frente, você vai jogar fora a sua fortuna, tá? A sua sorte. Então, você varre ou por trás ou para o meio da casa e tira esse lixo. Isso, o que um antropólogo nos falou, é um resquício de respeito ao mezuzá. Mezuzá é que toda a casa dos judeus, eles botam uma caixinha com uma oração dentro na porta. Na porta da frente. E aí o que se diz? Que aquilo é um respeito, para não se passar o lixo por ali, não se tem mais a mezuzá, mas se mantém o respeito àquela peça. E outras tradições, os costumes de morte, que são muito fortes, e eu acho que explorei bastante também isso no livro, né? Eu mostro o enterro, que é o enterro direto na terra, sem caixão, sabe? Agora, é bom frisar que são costumes, né? Eles não são... tradições, eles não estão ligados aqui à questão da religião. Estão ligados aos costumes, e é por isso que eu chamo das raízes culturais, assim, do Brasil. A gente entende um pouco porque, inclusive, a explicação das pessoas não é uma explicação religiosa. É algo que beira a superstição, né? Exatamente. Parece alguma coisa assim, mas, na verdade, tem uma raiz ali. E eu curti quando eu fiz o livro, porque eu falei assim, eu quero mostrar isso para todo mundo. Todo mundo fala assim, meu sobrenome é de árvore, meu sobrenome é de bicho, é de lugar. E isso aí é de cristão novo. E aí eu fui meio que mostrando de onde que vem isso. Então, é de cristão novo por quê? Porque é uma origem de um converso. Não necessariamente todo mundo que tem um sobrenome desse tipo tem uma origem judaica. Pode ser também de uma família já cristã velha também, enfim. Mas está tudo mais ou menos explicado. E eu tentei fazer de uma forma que fosse dinâmica. Entendi. Um romance de aventura mesmo. Tá? Um romance... Agora, você tem a Ioná, né? Tem. A Ioná, que é a médica, que é essa que faz o percurso e tudo mais. Mas também tem capítulos que você tem um judeu brasileiro do século XVIII, talvez, né? Do século XVIII. Então, esse contraponto das duas narrativas também vai dando um estofo pra gente na hora de ler o livro e entender tudo, né? Foi que eu queria tentar fazer de uma forma, assim, que ficasse dinâmica e que eu pudesse contar duas histórias. Então, essa história desses judeus que vieram com os holandeses para cá, no período lá de domínio holandês, que na verdade, tem uma relação com a história atual. E ali eu podia contar um pouco dessa época dessa imigração, da chegada desses costumes, da entrada no sertão, sabe? E poder associar, e aí tem o tal do segredo do oratório, tem a ver com essas duas histórias. Né? É ótimo, deixa a gente já com água na boca. Luiz, muito obrigada. Espero conversar com você no próximo livro. Agora, embalou. Estou escrevendo, devo lançar ano que vem, já tem até, também pela editora Record, chama Uma Praça em Antuérpia, também com temática judaica, mas aí já próximo no período da Segunda Guerra. E você é judia? Não. É apaixonada por essas tradições. Eu gosto muito do tema. Muito obrigada, é um prazer, boa sorte e volte sempre. Obrigada a vocês.